Pessoal, na nossa aula de gramática de hoje, a gente vai estudar sobre o gênero do substantivo. Pessoal, esse conteúdo ele está contido aí na página 93 do livro de português de vocês, certo? Eu estou utilizando o livro de português para explicar para vocês porque ele tem explicações mais detalhadas do que no livro de gramática, certo? Apesar da aula ser de gramática, mas sempre os conteúdos eles sempre batem, gramática, português. Então, eu estou usando o livro de português, se vocês puderem acompanhar a leitura com ele e até estudar por ele, eu acho que é até melhor, certo? Mas as tarefas que a tia vai passar tanto para a sala quanto para a casa do livro será de gramática, ok? Então, vamos lá. O gênero do substantivo. Os gêneros do substantivo, eles são dois, no caso é masculino e feminino. Então, aqui nós temos o exemplo no livro, que aqui no caso usou o exemplo do leão e da leoa, certo? Aqui no caso nós temos o masculino, que é o leão, e feminino, que é a leoa, certo? Então, o substantivo leão, ele pertence ao gênero masculino, certo? O leão. E o substantivo leoa ao gênero feminino. Antes dos substantivos masculinos, nós usamos os artigos. Que artigos são esses? Nós usamos os artigos o, os e e uns. Antes dos femininos, nós usamos os artigos a, as, uma e umas. Pessoal, esses artigos aqui no caso o, que a gente vai usar sempre no masculino, certo? O menino, o tigre, certo? A gente vai usar o, porque a gente não pode usar no feminino. Não, a gente não pode, eu não posso colocar o menina, não é? Não tem como. Então, esse o, eu só vou usar esse artigo, para dar o gênero do substantivo masculino, certo? Então, no caso aqui, os artigos femininos, que são a, as, uma e umas, né? Então, eu posso colocar uma garota, uma moça, uma mulher. Eu não posso colocar uma homem, uma menino, certo? Então, esse artigo, ele só cabe ao gênero feminino, certo? Então, a gente tem que ter bastante atenção. Então, vamos voltar aqui novamente e rever esses artigos para que a gente possa fixar na nossa cabecinha, certo? Isso é muito importante, pessoal. Quais são? Nós usamos os artigos, certo? Antes dos substantivos masculinos, nós usamos os artigos o, os, que é quando a está no plural, e uns, certo? Então, quais são? Que a gente pode colocar. Quais são os artigos que a gente pode usar antes do substantivo masculino? O, os, uns e um. E os artigos que a gente pode usar antes do substantivo feminino, certo? Antes do gênero feminino. Qual é? A, as, uma e umas. Esses quatro, ok? É comum formar o feminino das palavras trocando a letra O no final dos substantivos masculinos pela letra. Então, eu vou dar alguns exemplos, como, por exemplo, garoto. Garoto termina com O, né? Garoto ou garoto. E garota. Garota, que é o feminino de garoto, não é? A gente troca apenas a última letra, certo? Então, eu vou citar aqui mais alguns exemplos que a gente troca apenas a última letra e a gente já tem o feminino. No caso de garoto, garota. Rato, rata. Gato, gata. E macaco, macaca. A gente troca apenas a última letra, certo? Porque no masculino ele vai terminar com a letra O. E quando for passar para o feminino, ele vai terminar com a letra A. Mas também nós temos outros substantivos que eles são completamente diferentes, certo? No caso, o feminino. Por exemplo, o feminino de galo, galinha, certo? Então, eu não posso simplesmente pegar o nome galo, trocar, colocar o A, que assim eu não vou dar o feminino de galo, certo? Então, o feminino de galo é galinha. O feminino de bode, cabra. E o feminino de homem, mulher, certo? Então, tem algumas palavras, tem alguns substantivos que eles são bem diferentes, certo? Então,
gente tem que também ter bastante atenção, certo? Porque essas palavras, como eu disse a vocês, a gente não pode simplesmente trocar a letra final, certo? Trocar a letra final que ainda assim não estará resolvido. A gente tem que realmente ver qual é o substantivo feminino para que se enquadra, certo? Ver qual que é o substantivo feminino daquela palavra mesmo. E ainda substantivo cujo gênero é determinado pelo artigo. No caso, aqueles nomes que a gente não pode definir e dizer que ele é masculino ou feminino, certo? No caso de dentista, tanto pode ter o dentista quanto a dentista, certo? Então, esse gênero ele fica indefinido, ele vai se definir apenas quando a gente colocar o artigo, certo? Ou o ou a, porque quando tiver o o vai ser masculino, o dentista, no caso masculino, e a dentista, no caso feminino. E estudante, do mesmo jeito, o estudante serve para comum geral. Eu não posso dizer que vai ser o estudante ou a estudante, certo? Isso vai depender do artigo, certo? Então, estudante é a palavra que também não está definida, ela será definida com o artigo. O estudante trata-se masculino e a estudante trata-se do feminino. Bom, pessoal, na tarefa de casa de vocês, eu vou colocar algumas questõezinhas sobre esse conteúdozinho aqui. Como eu falei para vocês, essa semana foi mais uma semana de introdução, certo? Eu vou continuar fazendo a revisão desses conteúdos, revisões mais detalhadas, mais exemplificadas, para que vocês venham a fixar bastante o conteúdo e não tenham dúvidas, certo? Mas, no caso de alguma dúvida com relação a esse ou aos outros conteúdos, vocês podem perguntar para a tia, certo? Não tem problema. Se você tiver vergonha e não quiser falar no grupo, não tem problema. Pode falar no PV que a tia vai tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, meus amores, é isso. Tchau.